Olá, vamos nesta primeira experiência reproduzir experiências realizadas cerca de 6 séculos antes de Cristo. Isto mesmo, na Grécia, utilizavam o âmbar, atritando o âmbar. E a experiência que o Cláudio vai fazer, na realidade, é o tipo de experiência que deu origem à ciência da eletricidade, não é, Cláudio? Sim. Porque trata-se de um processo de eletrização. Eletrização é um fenômeno mediante o qual um corpo neutro, depois de ser atritado, adquire cargas elétricas, um excesso, né, de cargas elétricas. Né? Então vamos lá, vamos à experiência pioneira. Bom, esse então é o âmbar, né, que em grego é electron, e ele é uma resina que saía da casca das árvores. Então, inclusive tem até uns bichinhos aqui, né, fossilizado. Então a ideia é atritar, né, os gregos faziam essa brincadeira, né, atritavam com pele de carneiro, lã, né, até mesmo com cabelo, e ele via que isso aqui atraía objetos bem leves, né. No caso eu trouxe aqui umas penas. Umas penas, por exemplo, né, bonitas. Então a gente pode ver que esse corpo inicialmente ele está neutro, né. Então a gente pode aproximar aqui das penas e não acontece nada. Sem atritar não acontece nada. Acontece nada, né? Então a ideia é atritar ele, por exemplo, com o cabelo, né? Então a gente esfrega. Quanto mais atrita, mais cargas eu vou trocando. E agora a gente pode ver aqui mais um pouco. Ele começa a atrair, né? Você atritou o âmbar, né, com o seu cabelo. E o âmbar adquiriu cargas elétricas, né? Isso. Então o âmbar se eletrizou. Se eletrizou, exatamente. Adquiriu cargas, né? Então as penas estão neutras, mas uma vez que isso aqui está eletrizado, ele é capaz de atrair. Um objeto eletrizado, ele consegue atrair objetos neutros, né? Exatamente. É isso que a gente está verificando aqui agora, né? Muito bom. Reproduzimos então as experiências pioneiras, né, e que deram origem à eletricidade, à ciência da eletricidade. O âmbar, né, é uma resina, né, Cláudio, muito bonita, né, e que abriga em seu interior alguns bichinhos, né, às vezes, né, mas não é muito comum encontrar o âmbar, não, né? Até é difícil aqui no Brasil, né, encontrar âmbar. E você descobriu alguns materiais, né, que substituem o âmbar até com uma certa vantagem, como você estava dizendo, né, Cláudio? Então o Cláudio vai reproduzir a mesma experiência, né? Só que agora trocando o âmbar por canudinhos, né? E trocando o cabelo dele por folhas, né, de papel, né? Muito bem, então ele vai atritar, né, canudos, né, com a folha de papel, e os canudos ficam eletrizados, adquirem cargas negativas, você me disse, né? Isso. Então os canudinhos ficam atritados com cargas negativas, né? Então, em vez de usar o âmbar, por ser caro, difícil, o Cláudio está sugerindo agora, né, uma nova forma de realizar experiências de eletrização. Isso. Então vamos lá, Cláudio. Hoje em dia nós temos muitos materiais muito mais baratos, né, e mais simples, e que atritados eles carregam muito mais do que o próprio âmbar, né? Naquela época não existia, por exemplo, plásticos. Não existia. Eles deviam atritar com a lã de carneiro, talvez. Exatamente, né? com a pele. Né? A pele, Então, coisas que eram isolantes elétricos. Né? Não pode ser um condutor, porque se for um condutor, a hora que eu carrego, imediatamente essas cargas fluem para o condutor. Então a ideia é sempre usar um isolante. E hoje temos materiais excelentes isolantes, né, que nós chamamos de dielétricos.
Por exemplo, o canudinho. Né? Com isolantes, a carga que se adquire no processo do atrito, Isso. elas acabam permanecendo, né? E ainda mais que você coloca a mão aqui, não é? Então, se for um condutor, rapidinho ela flui para a minha mão. Exatamente. Eu vou servir como terra, né? Bom, então, esses canudos aqui, como disse, são muito bons e atritados assim vigorosamente, né, com papel. Então, quando você atrita, você eletriza, né? Exatamente. Os elétrons saltam, né, do papel para o canudo, né? O papel... Você arranca elétrons daqui, eles passam para cá. Exatamente. Isso ocorre por causa do atrito, né? Então, você promove porque os átomos ficam praticamente em contato, né? Entre si, né? Isso. E dependendo do tipo de material, alguns gostam, eles doam elétrons e outros recebem esses elétrons. A quantidade total de cargas permanece a mesma. Né? Então as cargas não somem nem aparecem do nada. Se houve carga negativa em um lado, é que ele recebeu as cargas negativas do outro corpo. Né? E o outro corpo perdeu, então ele vai ficar com falta desses elétrons. Bom, então um fica eletrizado negativamente e o outro positivamente. Mas aqui essas cargas vão direto para elas fogem, pelo seu corpo, né? Escapam. Muito bom. Então agora a gente pode observar que olha só, que coisa impressionante, bonita. Ele eletriza até melhor do que o próprio âmbar. Veja, eles atraem objetos neutros, né? Porque os objetos neutros, eles acabam se polarizando, na verdade, né? Ficam algumas cargas positivas numa região e negativas na outra, né? Aqui no caso, as cargas positivas estão aqui, aqui, né? Porque ele repeliu as negativas para mais longe. E aqui atrás estão as cargas negativas, né? Exatamente. Então, prevalece a força de atração. Então, a gente pode, inclusive, grudar isso aqui na parede, por exemplo. Olha, veja que ele gruda na parede. Então a parede está neutra, né? Mas como o canudo está eletrizado, ele acaba sendo atraído pela parede. Atrai então objetos neutros, né? Exatamente. Olha aí. Até que tem uma quantidade até razoável de cargas aí, né? Tem bastante carga. Agora eu posso neutralizar esse canudo, né? Por exemplo, passando o meu dedo assim. O meu dedo acaba servindo como um condutor, né? Um terra. E os elétrons passam daqui para sua mão e depois neutralizou. Não está mais dá para se perceber, né? Eu já retirei as cargas. Muito bom.